Oi, gente, mais um vídeo de Diário da Gravidez. Esse é o segundo episódio e eu vou compartilhar com vocês um pouco de como foi meu primeiro trimestre. Hoje eu tô com 20 semanas, ou seja, eu tô no meio da minha gestação já com 5 meses. E agora eu consigo descrever pra vocês como foi o meu primeiro trimestre completo. Não vou mentir, foi difícil. Foi muito difícil pra mim. Bom, primeiro eu vou começar com os meus sintomas. Como eu contei pra vocês no vídeo anterior, eu tava já tendo uns enjoos, uma sensação estranha antes de descobrir. E parece que é uma coisa. Depois que eu descobri a gravidez, tipo, no dia seguinte, sabe? Quando eu vi que eu tava realmente grávida, começaram os enjoos. Foi tipo, ladeira abaixo. Depois que eu descobri que eu tava grávida, eu não parei mais de enjoar. E aí, era enjoo mesmo, sabe? Do tipo, qualquer cheiro, o cheiro da minha casa, o cheiro do Agner, o cheiro da Luna, cheiro de comida, qualquer cheiro me enjoava. Era um enjoo muito forte. De tipo, me dá ânsia, sabe? Eu não conseguia chegar perto do Agner, eu não conseguia pegar a Luna no colo. Porque eu ficava muito mal, meu estômago embrulhava demais, demais, demais. Sair de carro também, eu passava muito mal. Eu tinha que deixar as janelas abertas pra ter ar, sabe? Porque se ficasse tudo fechado, não sei, era uma sensação horrível de tipo, eu tá como se estivesse presa e aí o cheiro do ambiente me enjoava e é muito, muito louco, porque realmente, cheiros normais do meu dia a dia, o cheiro da minha casa, me enjoava muito. E eu entrava aqui em casa e tipo, eu já entrava dando ânsia e correndo pro banheiro. Cara, foi muito difícil. Foram tipo 3 meses. Eu descobri a gravidez com 6 semanas, mais ou menos, indo pra sexta semana. E aí esses enjoos foram parar quando eu tava com 16 semanas, mais ou menos. Então, eu fiquei, tipo, 2 meses, quase 3 meses, muito mal, muito mal. E eu não tinha vontade de fazer nada, eu não conseguia fazer nada. Eu pensei, assim que eu descobri a gravidez, eu pensei em fazer diário da gravidez e gravando vlogs e tudo mais. Tipo, pedaços do meu dia a dia, de como tava sendo, só que, tipo, eu não tinha ânimo. E quando eu tava bem, vinha alguma coisa e me fazia ficar mal. E foi isso. Agora, o que mais pesou no primeiro trimestre em questão de sintomas, com certeza, foram os enjoos. Eu não conseguia comer nada direito, não tinha vontade de comer nada, não tinha vontade de comer doce, não tinha vontade de comer frango, que geralmente eu faço frango desfiado, né, pra facilitar minha rotina. O cheiro do frango me embrulhava o estômago, numa forma absurda. Mas enfim, foi isso, sobrevivi, passei dessa fase, graças a Deus. Eu tava muito ansiosa pra esses enjoos, essa fase acabar, porque realmente foi difícil, mas acabou. Teve alguns dias que eu ficava muito sonolenta, muito, tipo, não conseguia ficar com o olho aberto. E aí eu ficava, tipo, assim, sabe? Caindo assim de sono e o olho pesado, não conseguia ficar com o olho aberto. Mas isso não foi um problema, porque não foi sempre. Era tipo um dia ou outro, poucas vezes. O que eu mais senti mesmo foram os enjoos e vômitos. Fora isso, eu não tive, até agora, eu não tive desejo de grávida, de comer alguma coisa. Pra não falar que eu não tive, antes de descobrir a gravidez, talvez isso tenha sido um desejo. Teve um dia que eu tava no trabalho. E eu tava, tipo assim, não tinha levado marmita. E eu tava, o que eu quero comer? Aí eu tava olhando no Uber Eats o que comer. E nada daquilo me apetecia, sabe? E aí veio a imagem, assim, ó, de um PF do Brasil. PF daqueles restaurante sujinho, sabe? A gente chama de sujinho em São Paulo. Que é tipo, restaurante comum, PFzão comum. Cara, me deu água na boca, assim, tipo, salivei muito, muito, muito. Só que não tinha PF aqui, né? Então eu me contentei com o que tinha no Uber Eats e foi isso. Mas fora isso, assim, não tem um desejo do tipo coisas estranhas ou algo tipo, ai, preciso comer isso agora. São só vontades normais, sabe? Como sempre tive.
Agora falando sobre o acompanhamento pré-natal aqui do Canadá, eu tenho descoberto como funciona, né? Aparentemente, quando você descobre que você tá grávida, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com uma midwife, que seria tipo uma parteira, coisa que eu não sabia. Eu achei que eu tinha que esperar passar um tempo, passar os 3 meses, enfim, não sabia. E aí, não tenho midwife, que seria a pessoa principal, assim, o acompanhamento oficial, sabe? Desde o início da gravidez até o parto. Elas fazem o seu parto também. Mas não tive isso. O que aconteceu comigo foi, no momento que eu descobri que eu tava grávida, eu fui pro médico, marquei a consulta, fui no médico, tanto que ele me aceitou como paciente dele, ele virou meu family doctor, que é o médico de família, né, que a gente tem isso. Então, meu acompanhamento até agora, eu tô com 20 semanas, mais ou menos 5 meses e alguma coisa de gravidez. Meu acompanhamento inteiro tem sido com o meu family doctor. E ele seria como se fosse um clínico geral no Brasil. Quando eu fui na minha consulta com ele, assim que eu descobri a gravidez, ele me passou todos os exames que eu deveria fazer. Exame de sangue, os requisitos para ultrassom do primeiro trimestre e do segundo trimestre, que é o ultrassom morfológico. Ele me passou isso, me passou exames de teste genético, que seria para descobrir se o bebê tem predisposição, talvez essa seja a palavra, para síndrome de Down, enfim, algumas síndromes. Ele me passou isso. E aí, a princípio, assim, logo de cara, eu fiz alguns exames de sangue para saber se eu tava com falta de vitamina, como tava a minha saúde, né? E aí, o resto teria que ser feito conforme as semanas fossem passando. Por exemplo, o exame de genética eu só poderia fazer depois de 10 semanas, se eu não tô enganada. Não, entre 8 a 14 semanas. E a segunda parte entre 16 e 20, eu posso estar enganada, mas é alguma coisa assim. E aí tem que esperar, né, essas semanas passarem para você ir completando os exames. O primeiro ultrassom eu fiz com 8 semanas, não, 9 semanas, tava bem no comecinho. E aí era o primeiro ultrassom para eles saberem qual que é a minha data prevista de parto e para saber como tava a formação do bebê até aquele momento. Isso daí eu fiz com 9 semanas. E eu poderia fazer, se eu não me engano, entre 8 e 12 semanas de gravidez. Bom, enfim, foi isso que o médico passou. E aí ele me aceitou, né, como paciente dele, meu family doctor, e agora tudo que eu preciso, qualquer consulta, qualquer coisa, eu vou direto com ele. E tem sido bom. O que eu tenho feito foi ir pelo menos uma vez por mês para saber se tá tudo bem. Aí ele mede minha pressão, qualquer dúvida, tudo que eu tenho eu pergunto para ele. Basicamente é isso. Nesse meio tempo também tinha o teste genético que ele tinha me passado. Eu decidi fazer um teste que eu paguei particular chamado NIPT, que é só um exame de sangue mesmo, para saber se o bebê tem alguma tendência a ter alguma síndrome, sabe? E aí, nesse teste, a gente também já consegue saber o sexo do bebê. Eu consegui fazer esse teste quando os meus pais estavam aqui. Então, quando o resultado saiu, eles ainda estavam aqui. E aí, eu fui no médico, a gente pediu para ele imprimir o relatório, não contar o sexo pra gente. E aí, o que a gente fez? A gente foi direto, porque como tava só a gente aqui, não teria um chá revelação do tipo, meu Deus, uma festa. Seria algo muito simples, sabe? Só tava eu, o Agner, o meu cunhado e os meus pais. Então a gente queria uma coisa mais simples mesmo, até porque ninguém sabia ainda que eu tava grávida. A gente não tinha contado pra ninguém, a não ser os nossos pais. E aí a gente pegou esse envelope com o sexo do bebê, foi numa loja de festa e pediu pro rapaz encher de balões da cor do sexo, rosa menina ou azul menino, colocar dentro de uma caixa. E a ideia era, no momento que a gente abrisse a caixa, os balões iam subir. E aí o que aconteceu e o sexo do bebê, eu vou deixar o vídeo aí para vocês assistirem. 4, 3, 2, 1.
Vendo? É menina! Pois é, gente. Estou grávida de uma menininha. Ai, eu tô muito feliz. Porque realmente era o que eu queria. Eu não posso falar isso, porque quando eu descobri a gravidez, no meu coração, eu já tava tipo, é um menino. Eu tinha certeza que era um menino, certeza absoluta. Só que o Wagner tinha certeza absoluta que era uma menina. Porém, eu sempre quis uma menina. Então eu tava, tipo, aceitando que era um menino, mas no fundo eu tava, tipo, ai meu Deus, seja uma menina. E tudo bem que no momento que eu descobri que eu tava grávida, eu tava assim, não interessa o sexo. É bem clichê, né? Mas é bem isso, tipo, não interessa o sexo. O que importa é que venha com saúde. No fim, isso é verdade. Era o sentimento que eu tinha. Mas no fundo, eu queria muito uma menina. E aí, tanto que no momento antes de abrir a caixa, eu dou uma pausa assim, e aí eu. Isso é muito engraçado, mas é verdade. Eu paro e peço assim pra Deus: meu Deus, por favor, seja uma menina. E aí eu abro a caixa, eu vejo que é rosa e eu fico tipo: ah, que legal! Foi muito bom. Porém, não sei se vocês repararam, com certeza sim, só subiu um balão. Porque o que aconteceu? A gente comprou a caixa com os balões um dia antes. E eu acho que o rapaz que montou, ele não amarrou a bexiga direito. Então todo o gás hélio que tinha dentro da bexiga, ele saiu. E aí, na hora que a gente abriu a caixa, as bexigas não subiram. As bexigas ficaram no fundo da caixa. E aí tava tipo os meus pais aqui, meu cunhado, meus sogros no videochamada. No momento que eu abri e que eu vi que era uma menina, eu fiquei super feliz e tal. Só que eu tava tão preocupada das pessoas que estavam na videochamada não ter visto, que eu fiquei tipo, pera, deixa eu mostrar, é uma menina. Mas foi engraçado, tudo bem, aconteceu. Não foi exatamente o planejado, mas é história pra contar. E outra coisa engraçada é que, tipo, todo mundo achava que era um menino. Todo mundo que eu conversei. Os únicos que achavam que era menina era o Wagner e o meu sogro. Os únicos. O resto tinha certeza que era um menino. Foi muito legal, foi muito gostoso, que meus pais estão aqui também, a gente conseguiu celebrar juntos. E eu acho que é isso, mais ou menos, o meu relato de primeiro trimestre. E aí agora eu tô no segundo trimestre, na metade do segundo. Tem algumas coisas que estão mudando, tem coisas que estão mudando no meu corpo, nos meus sintomas e também no meu acompanhamento médico. Mas isso daí vocês vão ter que aguardar. Eu só vou compartilhar quando eu entrar no terceiro trimestre. E uma coisa legal é ver a barriga crescendo, porque já cresceu muito. E é muito louco isso, porque não parece. Só que aí, às vezes, eu olho pra mim e falo, meu Deus, eu tô muito grávida, eu tô muito barriguda. Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, desse relato. Eu não sei se faltou alguma coisa. Eu acho que não. Mas eu vou compartilhando tudo com vocês. Vai ter muitos vlogs aqui. Vai ter muita coisa legal por vir, que eu quero agora arrumar quartinho, mostrar enxoval, enfim, tudo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perder nada. E é isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!